Bom, quem não estava também chegando agora, eu sou Fernando César, host dessa conversa aqui. E durante o trajeto eu vou falando mais sobre mim, mas não é o foco. Mas, por favor, apresente-se. E como eu fiz no painel anterior, Valéria, você primeiro, porque as moças começam. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Meu nome é Valéria. Trabalho na área de desenvolvimento já tem alguns anos. Acabei movendo para a área de gestão. Hoje trabalho na indústria de agronomia, na Yara International. Trabalho com inovação digital, focada em agricultura de precisão com tecnologia. E estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do caminho de jornadas, de carreiras, falar um pouquinho sobre gestão de pessoas e estar aqui com essa turma muito legal, que eu admiro bastante. Então, boa noite. Boa. Agora eu vou por ordem alfabética, então, Bruno, você primeiro. Boa tarde, boa noite aí, dependendo de onde vocês estão. E é isso, meu nome é Bruno, eu trabalho com tecnologia já tem uns 20 e poucos anos, com programação exatamente 20 anos. E atualmente trabalho na Red Hat, sou Principal Engineer, atuo no projeto Ansible, que é um projeto de automação de infraestrutura e configuração. E é isso aí, estou muito feliz de estar aqui, junto com o pessoal aí que é fera demais, Elton, Valéria, e obrigado aí pelo convite para estar aqui hoje. Boa, excelente. Mineto, Elton, sei lá. É que o cara é conhecido de várias maneiras diferentes. E aí, pessoal, meu nome é Elton Mineto, me chamam de Mineto, que no PicPay hoje é o Elton Verso, tem uns 200 Elton lá dentro, então me chamam pelo sobrenome. Eu estou na área faz uns 25 anos, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, programando, fiz algumas outras coisas, dei aula, tive startup, fui tech manager, sempre envolvido com programação, com tecnologia. Faz um ano e pouquinho que eu estou como principal aqui no PicPay, que é uma fintech que acho que quase todo mundo conhece. Então, obrigado pelo convite também para trocar uma ideia também. Boa, excelente. E, assim, nossa ideia aqui hoje é justamente uma dúvida que vários desenvolvedores têm. O pessoal que está começando, o pessoal que vê a evolução de carreira de outras pessoas. E aí se pergunta, né? Todo mundo, todo dev, precisa virar engineer manager ou precisa virar um tech lead? Ele precisa assumir uma posição de liderança e ter responsabilidade sobre outras pessoas para evoluir dentro da carreira? Acho que é isso que a gente vai tentar responder aqui hoje. Mas aí eu queria que, inicialmente, né, vocês falassem um pouco sobre a carreira de vocês. Até para vocês, onde vocês chegaram hoje, como que foi essa construção? Acho que resumidamente, né, porque aqui quase todos nós temos quase 20 anos ou mais de carreira, então acho que é bom a gente dar uma resumida, mas eu queria que vocês contassem como foi essa trajetória, até onde vocês estão hoje, e aí no meio do caminho a gente vai tentando entender os porquês que a gente chegou nesse ponto. Valéria, você vai começar, sempre. Legal, e eu acho que comparado também, talvez, principalmente com essa galera, eu não tenho tantos anos, assim, de carreira, né? Tenho 29 anos, comecei minha carreira com tecnologia aos 18, um pouco antes, com iniciação científica, dentro de um cenário acadêmico, assim, de ensino médio no Instituto Federal. E para mim, a carreira de tecnologia, ela sempre foi, eu chamo de um habilitador. Eu entrei para desenvolvimento, primeiramente para meio que financiar um pouco do que eu queria estudar, que na época era psicologia, queria fazer letras, queria fazer todas as coisas que não dão muito dinheiro, né? E aí acabou que eu tive essa oportunidade de estudar no ensino médio para essa carreira, e para mim foi uma decisão muito objetiva, tipo, eu sei que isso aqui vai abrir portas, no mercado, e eu acabei gostando muito quando eu entrei, me apaixonei por programação, e logo no início eu me envolvi com a comunidade de software livre, que também, deu muito sentido para minha carreira, que me ajudou a entender os conceitos por trás, da tecnologia, que hoje a gente pensa muito com essa coisa objetiva, né, da programação, mas tecnologia sendo um sistema, sendo uma permeação na nossa sociedade, né. Então eu comecei com desenvolvimento, fiquei talvez a maioria do tempo em desenvolvimento web, e comecei a trabalhar com produtos, né, então essa
meio que essa tríade de engenharia, design e desenvolvimento de produto. Gostava muito desse cenário mais multidisciplinar, em que você acaba vestindo vários chapéus dentro de um time, e quanto mais contexto você cria, eu acho que vai facilitando algumas decisões técnicas. E eu gostava muito desse contexto, desse escopo, de entender como que a engenharia poderia resolver um problema através do software, através de uma funcionalidade nova, e sempre com esse pensamento mais crítico, até para a parte do front, para a parte do back-end, pensando, de fato, o que o sistema precisaria ali, né? E chegou um momento que eu meio que fiquei um pouco entediada do desenvolvimento de produto, por ser uma coisa bem, quase que um framework, né, de coisas. E aí eu comecei a ficar entediada, falei assim, eu não aguento mais, se eu tiver que fazer uma implementação nova de user management, eu vou ficar louca, e aí foi me fazendo pensar em outras áreas. Eu brinquei um pouco com dados, então estudei Big Data, trabalhei um pouco com Data Visualization, e acabei voltando para desenvolvimento web, até que eu comecei a ir um pouco mais para a área de liderança, para a área de gestão, e aí comecei, de fato, acho que uma outra carreira, com outros cenários, com outros problemas para resolver, com outros desafios, e tenho estado lá até então, é o que eu tenho feito nos últimos 3 anos, e realmente mudou muito a minha perspectiva sobre a tecnologia e sobre a minha carreira, então é um pouco disso. Boa. Acho engraçado, né? Que assim, no fim das contas, os dois gestores da mesa, sou eu e você, mas você que vai falar. Mas eu me tornei gestor porque o meu código era muito ruim, eu era um péssimo dev. Aí eu decidi, eu falei, pô, acho que eu vou fazer outra coisa. Eu fui ser produto, aí acabei me tornando gestor. Hoje disso já eu coach, porque também é um negócio muito legal que eu posso tangenciar todas as áreas. Mas só, tipo, é legal, você tem vocação. Não, eu falei, não tinha opção. Ou eu virava gestor, não ia fazer. Eu tava desempregado. Mas é isso. Ia fazer outra coisa, né? Mas eu sempre penso assim, que eu me via como uma programadora medíocre. Não no sentido de ruim, mas no sentido, tipo, eu nunca ia ser aquelas pessoas que você olha e fala assim, caramba, isso aqui é um dev raiz mesmo. Galera que gosta de codar fim de semana, que gosta de fazer projeto em casa, que automatiza tudo. Nunca fui essa pessoa, sabe? Então, eu sempre via aquele teto de vidro ali para mim, de que realmente eu não ia me destacar nessa área, porque não era a minha vocação, de fato. Então, acho que isso ajudou muito também até a minha confiança e a realização profissional também. Boa. Bruno, conta um pouco pra gente da sua carreira. Vou tentar resumir. Eu comecei a minha carreira ali no final dos anos 90, 97, 98, e era o famoso menino do computador, menino da TI, que arruma impressora, passa cabo de rede, reinstala a Windows 95. Esse foi o início da minha carreira. E meio que fui aprendendo desenvolvimento web por necessidade, porque naquela época não tinha muito a oferta de profissionais para fazer desenvolvimento web. Então, com programação, com desenvolvimento, eu comecei mesmo como sendo um webmaster, né, como a gente chamava na época. E trabalhei muitos anos como webmaster, que era praticamente fazer o front-end, o back-end, a instalação e a manutenção do banco de dados e a parte de produto e tudo ao mesmo tempo até a hora que o site está no ar. E depois atualizações em produção e aquela coisa toda. E por aí eu fui, sempre me envolvi com desenvolvimento open source, desde sempre, assim. Eu tive a sorte de ter uns amigos que eram bastante envolvidos com Linux e redes, então eu desde sempre fui bastante envolvido com open source e usuário de Linux. Isso ajudou bastante também, assim, hoje, né? Eu vejo que isso ajudou muito para os projetos, né, que eu já trabalhei até hoje. E é isso, então sempre atuei com desenvolvimento web, sempre focado em open source na maior parte do tempo, e já atuei com diversas tecnologias, assim, diversas linguagens e frameworks, mas nos últimos 15 anos, assim, eu tenho focado bastante em trabalhar com Python, com Bash, com automação, né, toda a parte que realmente é de back-end, né, que é onde tem sido o meu foco. E eu tive uma experiência não muito boa como gerente, né, aquela coisa... Eu tive uma pressão social depois de estar há mais de 10 anos na área
e trabalhando como programador dentro de uma empresa de médio porte, as pessoas perguntavam, e aí, quando é que você vai se tornar gerente, né? Você vai ser programador para sempre, né? Você vai querer isso para sua vida? E aí eu meio que cedi a essa pressão social e me tornei, ali foi em 2010, eu me tornei gerente de um time, tinha aí uma quantidade razoável de pessoas no time, e foi um tremendo desastre, né? Eu realmente percebi que o meu negócio não era fazer gestão de pessoas, não era para mim aquilo, e foi aí que eu descobri que eu tinha que encontrar o meu caminho em uma carreira mais puxada assim para o lado mais técnico. E desde então eu nunca tive nenhuma pretensão. Um dia, até porque não existiam esses termos que a gente usa hoje, né? Isso é uma coisa muito recente, né? Então eu pensava, eu vou ser programador, eu vou programar, eu vou tentar ir mais para o baixo nível, porque no baixo nível tem mais vagas, assim, se você quer. Acho que até hoje é um pouco esse cenário, né? Você quer focar no lado técnico 100%, a área de arquitetura e a área de baixo nível acabam sendo onde tem mais oportunidades. Então, eu comecei a estudar mais sobre C e mais para essa área de trabalhar com hardware também, por um tempo, quando eu trabalhei na Palm, né? Que antigamente fabricava ali os Palm Tops. E é isso, nunca pensei que um dia eu iria deixar de ser sênior, né? Então, o sênior de 10, 15 anos de sênior, nunca achei que iria deixar de ser sênior. E recentemente eu fui promovido a Principal Engineer na Red Hat, né? Cada empresa tem a sua escadinha formada de uma maneira diferente, mas na Red Hat o que vem depois de Senior é Principal, né? Tem empresas que usam outro nome. E agora a minha atuação tem mudado um pouco, ainda atuo na parte de programação, mas o dia a dia tem sido um pouco aí diferente. E é isso. Boa. E você, Mineto? Como é que foi? Nossa, eu acho que uma coisa em comum que nós três temos é como o open source ajudou nas nossas carreiras. Então, acho que isso eu já vou ecoar aqui, que foi importantíssimo. Eu vou dar os milestones, assim. Eu comecei a trabalhar com 18 para 19 anos, e ali em 2010, mais ou menos, eu já estava com... Não, 2008, desculpa, eu já estava com 9 anos de carreira, já era o sênior. E aí, o próximo estágio, a única opção que eu tinha era virar manager. E eu fiz isso. E aí eu troquei de empresa, troquei de cidade e resolvi ser manager de um time de uma startup pequena. A gente éramos 6 devs, mais eu. Em 2010, essa startup fechou, com uma porção bem grande de startups acontece. E aí eu e mais algumas pessoas que estavam no meu time resolvemos montar uma empresa. Então eu montei essa empresa, fui sócio dessa empresa, então fui lá para o outro lado ser dono de uma empresa de serviços, consultoria, toda a parte além do código. E aí fiquei nisso até 2018. 2018 eu montei uma startup, saí dessa empresa, montei uma startup que foi em 2020 comprada. Falando assim, parece que eu fiquei rico, mas não fiquei. Mas aconteceu isso, então fui ver outras coisas também, startup, fui CTO, então investimento, negócio, produto, então marketing, ajudei a ver várias coisas. E aí, mas nesse tempo inteiro, eu sempre tive muito perto de programação, de tecnologia. Nunca me afastei disso, sabe? Apesar de eu ter responsabilidades de manager, eram times pequenos. Então, eu ficava muito envolvido em arquitetura, em review, em qualidade, em código, as coisas mais cabreiras eu codava. E aí, em 2020, quando a startup foi comprada, eu virei manager full-time, gerenciando 15, 20 pessoas. E aí a coisa pegou. E aí eu vi que eu tinha que... Comecei a fazer uma reflexão. Eu vi que eu me tornei um bom manager, só que eu tinha que fazer muito esforço para dar um impacto grande. Já como técnico, a relação era maior. Tipo, eu com menos esforço, eu tinha um impacto tão grande, às vezes até maior. E aí eu fiz essa reflexão com mentoria, muita leitura, muita conversa com pessoas, muita reflexão mesmo do que me faz feliz e tal. Eu acabei voltando para a técnica e aí faz um ano e pouquinho vim para o PicPay como principal e hoje eu estou mega feliz, focando em coisas técnicas. Até uma coisa que a gente pode voltar a discutir depois, eu acho que tem diferença entre manager e líder. Eu sou líder, mas eu sou líder técnico, eu não sou manager no sentido de cuido de carreira e progressão, essas coisas, mas acho que depois do sênior, quanto mais sênior você, cada vez mais, eu estava tendo um one-on-one com uma pessoa do time,
Cara, você é um líder, você tem que assumir o papel de líder, apesar de você não ter o título líder técnico ou liderança, você é um líder técnico, você é um exemplo, tem todas as coisas. Então, acho que resumindo os milestones. Uma referência, né? No mínimo uma referência técnica você se torna. Porque as pessoas vão buscar você e naturalmente você precisa aprender a se comunicar com essas pessoas, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Você torna uma referência técnica e comportamental, acho que cultural, acho que isso é o mais importante. Sim. Pô, e você comentou algo, né, muito importante, né, que é questão de mentoria e tal, e eu acho que é justamente nisso, né? Teve algum material, além de percepção, né, que realmente ajudou a tomar essas decisões das carreiras de vocês? Né, que aí o meu, na verdade, eu fiz aqui a piada, né, de que eu era um dev muito ruim e decidi seguir para gestão, mas não, né, tipo, não é... É que, no fim das contas, o que me fez notar foi que, realmente, eu me comunico bem, eu tenho essa habilidade de conversar com pessoas e eu senti que eu performava muito melhor na época como produto e depois como manager de maneira geral e hoje focado muito em gestão de processos de agilidade, né, mas ainda assim, tipo... vira e mexe, a gente mete mão no código aí por alguma besteirinha, quer fazer um brinquedinho, fazer um bot para fazer alguma coisa, a gente ainda mexe. Mas o ponto teve algum material extra, né? Tipo, lógico, mentoria, livro, tipo, o que realmente fez você ter essa certeza de que nesse momento faz sentido, porque também não tem como nenhum de nós aqui dizer que vai realmente, assim, vai ser o que a gente faz hoje pro resto da vida, porque acho que essa é a grande vantagem, a gente pode mudar a hora que quiser. Mas para essa decisão de vocês estarem onde está hoje, teve algum material, alguma coisa que realmente fez diferença, que talvez seja interessante a gente passar isso pro pessoal que está assistindo a gente? Valéria, você começa sempre. Assim, eu queria só pontuar, assim, eu acho que o Alton falou uma coisa muito importante, que é essa diferença entre ser líder e ser manager. E eu acho que o lance do impacto que a gente consegue criar na carreira, ela está muito relacionada com isso, assim, em que é necessário um certo nível de liderança para se criar impacto. É difícil você criar impacto de uma forma tão local, em que ela consiga reverberar dentro de uma organização, por exemplo, né? Que é o que, dentro da carreira, é o que realmente faz diferença, né? O quão significante você consegue moldar aquela companhia, aquela empresa, aquele cenário, aquele time, aquele sistema, né, de várias formas. Então, de ferramentas, assim, eu acho que o autoconhecimento, essa percepção, né, ela é primordial. Eu acho que, inclusive, especialmente para a liderança de pessoas, eu queria que fosse um requisito, tipo, fazer terapia tinha que ser requisito para liderar a gente, porque você precisa estar muito centrado, assim, em certas coisas, né, nessa responsabilidade física e emocional pela saúde das pessoas no trabalho, né, então acho primordial. Então, para mim foi super importante, e os meus mentores foram extremamente, extremamente importantes para eu entender tudo isso também, porque eu acho que tem essa questão das muitas carreiras que hoje a gente fala e que os nomes que a gente está usando para esse painel, por exemplo, são recentes, como o Bruno falou. Então, se permitir mudar com o mercado e se permitir entender, tá, nesse momento tá fazendo sentido isso aqui, que é também ter essa percepção das suas habilidades, do seu conhecimento, das possibilidades que o mercado está oferecendo, e ter essa conversa muito aberta, muito ampla com meus gestores foi importantíssimo. Então, os meus gestores foram meus primeiros mentores, quando eu ainda nem entendia o que uma mentoria significava, eles conseguiam justamente me dar essa visão, né, do que eu estava conseguindo causar de impacto e o que eu precisaria me desafiar para entender. E eu acho que isso foi sendo muito orgânico, foi sendo muito natural para mim, por conta do ambiente em que eu estava e das possibilidades que o mercado apresentou, como eu falei. E aí, a partir disso, foi muita leitura, assim, eu acho que foi uma das coisas que mais mudou vindo da carreira técnica, indo para a gestão de pessoas, foi que falei, eu não sei de nada,
tudo que eu vou fazer daqui para frente, eu vou precisar de uma estrutura teórica forte para conseguir, então eu vou me agarrar a todos os conceitos que mal existem, né, as referências que pouco Uhum. existem, que são super específicas, para entender sobre isso, né. Então eu nem gostava de podcast, depois disso eu comecei a consumir vários e vários podcasts, eu virei aquela Uhum. pessoa com um monte de livro no Kindle, nunca achei que eu fosse ser, e Uhum. aconteceu, assim, realmente é a busca do conhecimento, e para mim esse continuamento do conhecimento está sendo super importante e vai continuar sendo Uhum. importante para conseguir fazer esses próximos movimentos também. E eu acho que compartilhar isso também é super importante, justamente pela falta de referência que a gente tem. As coisas mudam tão rápido e o tempo inteiro você tem uma metodologia nova, um jeito novo de fazer uma coisa, daqui, né, talvez, como você falou, nos próximos 2 anos, isso aqui que a gente está falando já nem seja mais tão relevante, as coisas já se Uhum. transformem para um outro lado, então continuar estudando e conectado com essa percepção vai ser importante. Uhum. Eu acho também, eu também vivi isso, né? De você começar a ler umas coisas, buscar umas referências. Falei, putz, mas porque. Quando eu li o livro de comunicação não violenta a primeira vez, eu olhei e falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Porque eu tô tentando. Tipo assim, precisava aprender a conversar melhor com pessoas, né? Então, você muda completamente. A gente que vem de uma base técnica, a gente estava acostumado a ler os livros de linguagem, de arquitetura, os negócios extremamente técnicos. Aí que você para ler sobre pessoas, você fala, eita, o que tá fazendo? E aí você vai descobrindo, você vai aprendendo. Acho que isso é muito importante. Acho que mentoria, inclusive, né, hoje eu dou mentoria gratuita para pessoas em transição de carreira e evolução de carreira para a área de gestão. Então, tipo assim, se a pessoa tipo, me chamar no LinkedIn e tal, eu tento ajudar de alguma maneira. Eu acho isso muito legal, justamente porque as pessoas eventualmente precisam descobrir. Então, essa questão de ter bons mentores é muito legal, você achar essas oportunidades. E Bruno, na verdade, qual foi o seu caminho justamente para não ir para a área de gestão, né? É. O que na verdade te fez, tipo, realmente, o que te ajudou, né? Que você usou para manter Olha, nessa área? não ir para a área de gestão foi meio que depois da experiência traumática que eu tive pessoalmente como um péssimo gestor, eu realmente Uhum, decidi que eu tinha que ser programador, né? E para ser sincero, eu nunca planejei sair do programador sênior, né? Para mim, assim, eu estaria uhum, muito satisfeito da minha vida se eu tivesse que me aposentar daqui a 15 anos, que eu pretendo me aposentar daqui a uns 15, espero. uhum. Se eu fosse me aposentar como sendo programador sênior. Então, eu não busquei proativamente no início, né? Mas como eu falei para você lá no começo, né, para vocês, que em Uhum, 2010 eu tive uma pressão social para me tornar manager, isso aconteceu novamente com essa pressão social para ser mais que sênior, né? Então, uhum, existe essa pressão, né, para ser bem sincero, em empresas grandes essa pressão ela é algo que você acaba percebendo com as práticas de análise de performance e desenvolvimento da empresa. A empresa quer ver o seu desenvolvimento para saber, para te colocar dentro da grade de hierarquia acho que isso conta não só no nível operacional, mas no nível estratégico das companhias, né? Elas querem ter um time, uma empresa formada por pessoas que têm títulos por diversos motivos. Então, sendo bem sincero, eu tive este momento na minha carreira, depois de estar ali há uns 15 anos atuando como sênior, aonde não havia mais respostas do tipo, por que você não é principal? Tem gente que entrou aqui há um ano e já é principal, por que você ainda não é principal? Então, naquele momento acendeu um pouco a minha luz, assim, tipo, o que eu tenho que fazer? E muita ajuda também. Eu não tive necessariamente uma mentoria direta, mas eu tive ajuda dos meus managers para trilhar um caminho, né, para rever o meu plano de carreira e realmente me convencer que eu tinha que seguir o caminho e procurar um pouco mais da linha de liderança. Nunca fui uma pessoa que me preocupei com essa questão da comunicação até aquele momento, apesar de muitos anos eu trabalhar com open source, e dependendo do tamanho do projeto open source que você trabalha, você faz um trabalho de liderança, né? Então, eu venho mantendo bibliotecas open source assim de tamanho razoável, aonde toda a parte de liderança em lidar com pessoas, em lidar com decisões técnicas, em se comunicar,
e apresentar decisões, você acaba fazendo. Que é um trabalho de principal, né? No fim das contas, não é só implementar, é decidir, é apresentar, é fazer um pouco do marketing daquela solução, né? Então, isso eu já vinha fazendo. Então, o que eu aprendi foi que eu tinha que colocar isso dentro de um framework. Eu tinha que colocar isso dentro de uma estratégia para que as pessoas vissem aquilo. Porque até então você é uma pessoa programadora que está ali trabalhando num projeto open source e as pessoas pensam que, quem vê de fora, né, mesmo que sejam pessoas da área, pensam que você está ali só codando e só resolvendo issue e bug. Né? Não vem o restante do que você faz, que é enviar um e-mail, é se comunicar, é fazer um network, um contato com alguma pessoa-chave que vai trazer mais benefício para aquele projeto. É o sim ou não que você dá numa decisão que decide todo o futuro, às vezes, dependendo da posição que você está, de uma plataforma inteira ou de uma linguagem inteira open source. Eu sou membro da Python Software Foundation, então na Python Software Foundation eu ajudo nas votações e nas decisões também dentro da fundação. Então, isso tudo é um trabalho de liderança. Então, algumas coisas que me ajudaram a perceber que eu tinha que fazer, encaixar essas coisas dentro de uma espécie de framework, foram meus managers, que eles queriam que eu fosse promovido, eles me ajudaram a ir para frente. E eu li o livro Staff Engineer, né, que é um livro muito bacana, onde dentro do livro Staff Engineer, ele cita alguns estereótipos, digamos assim, algumas caixinhas para você se encaixar, né? Se você é mais um resolvedor de problemas, se você é um mão direita, se você é um tech lead. E eu fui vendo aonde eu conseguia me encaixar ali e comecei a me preparar no sentido de coisas simples, sabe? Que fazem a diferença. Às vezes você está numa empresa ou num projeto há tanto tempo e fazendo esse trabalho de liderança e ninguém percebe, por coisas simples. Eu comecei a investir mais em escrever melhor meus textos, em colocar mais coisas dentro de um Google Docs e mandar para as pessoas, sabe? O simples fato de que às vezes eu não mandava isso para as pessoas. Comecei a colocar mais pessoas nas cópias dos meus e-mails, entendeu? Eu comecei a proativamente querer mostrar as coisas. Olha, deixa eu apresentar uma coisa que eu fiz, deixa eu fazer uma demo, E aí eu comecei a aparecer mais para dentro do corpo a parte mais C-level, assim, digamos, da empresa. Então, participar proativamente e levar aquilo que você já faz, né, é uma espécie de trabalho de marketing interno, né, mas é uma coisa que ajuda você a se enquadrar dentro de um desses caminhos, né. E foi nisso que eu me encontrei em um desses estereótipos aí, digamos assim, esses caminhos de staff engineer, e trilhei atuando mais com, por exemplo, os clientes finais, né? Antes eu ficava muito focado em resolver problema técnico, código, pull request. Eu comecei a querer proativamente chegar a mandar uma mensagem para o meu manager e falar assim, olha, deixa eu assumir esse caso aqui com o cliente, deixa eu entrar numa call com o cliente, eu quero fazer isso, né? E, para minha surpresa, era só pedir, né? É só você levantar a mão e pedir que você vai ter a oportunidade de ir lá e estar conversando. Às vezes é um cliente muito grande, você vai entender um ambiente que você não tinha acesso. Apesar de você desenvolver a ferramenta, você não tinha acesso àquele nível de comunicação e de liderança. Então, com isso, né, com proatividade e um pouquinho de trabalho de marketing pessoal, foi o trilho. Mas, assim, se tiver um material que eu posso recomendar, seriam dois. É o livro, né, o Staff Engineer, e o material que o Elton aí, que eu li bastante lá, as entrevistas lá do blog do Elton, que o pessoal também compartilha muito do dia a dia deles, é bem bacana. Então, Elton, já emenda aí, já as referências, então, já completa. Mas, acho que tem bastante coisa que vocês falaram que eu concordo 100%, assim, o que me ajudou muito, foi, além da mentoria, foi algumas leituras. Quando eu estava nessa decisão, tipo, eu não estava vendo que eu não estava satisfeito de ser 100% gestor e ficar completamente longe do código, eu encontrei esse livro aqui, quero recomendar, Business Model U, é bem bacana, ele ajuda você a olhar os teus pontos fortes, pontos fracos, me ajudou bastante a ver as coisas que realmente eu sou bom e que eu tenho afinidade para fazer. Isso me ajudou bastante a ver que eu talvez não estava me encaixando no lugar que eu estava. E aí, quando eu encontrei esse livro que o Bruno comentou, o Staff Engineer, vou pegar o nome completo, Staff Engineer, Leadership Beyond the Management Track, é de um cara chamado Will Larson. É fantástico esse livro. Para mim foi divisor de águas, assim, que eu entendi que existia uma trilha realmente consolidada, ou pelo menos um caminho para seguir. E uma coisa que a Valéria comentou, que é o aprendizado contínuo, sabe? Eu estou lendo agora um livro que surgiu no final do ano passado, que
que é muito bom, que é o Staff Engineer's Path, da Tanya Rayleigh. É fantástico, assim. Isso que o Bruno falou agora de escrita e você escrever melhor e divulgar. Eu estou lendo esse capítulo agora, tá com ele aberto, Writing, como você escrever bem coisas como staff, como principal. Então, acho que essas duas literaturas me ajudaram muito o Business Model U a ver que eu não estava, por que eu não estava me encaixando onde eu estava, e o livro do Will Larson me ajudou a trilhar esse caminho. Aí eu sentei, de novo o que vocês falaram, sentei com a minha liderança e falei, ó, eu tô isso, eu quero ir para esse caminho, vamos traçar um caminho para ir. Aí levou um tempo para organizar. Aí eu acabei saindo da empresa porque eu percebi que o caminho que eu queria ir não casava com o caminho que a empresa tinha disponível. Isso acontece, não é porque eu não estava feliz com a empresa, a empresa estava bacana para caramba, mas os caminhos estavam se distanciando, sabe? Então, o meu primeiro líder, há 25 anos atrás, ele foi uma coisa que eu nunca esqueci, que a empresa tem um caminho e a pessoa tem um caminho, enquanto os dois estão caminhando lado a lado, a gente vai se ajudar, mas vai em algum momento que vai ter uma bifurcação. E foi o que aconteceu comigo. Eu percebi que eu precisava trocar de ir para a direita, sabe? Ou para a esquerda, sei lá. Então, foi uma decisão que me ajudou muito a ter essas mentorias, literaturas e conversa franca, assim, com a liderança. Cara, eu acho isso muito legal, mas também, assim, tem várias referências, até já respondendo um pouco o que o Hugo Marques, acho que ele já participou já de algumas coisas também aqui da Codicom. E ele perguntou, tipo, na parte tech a gente tá cheio de referências para ler, na parte de pessoas, que referências vocês recomendam estudar? E aí, assim, tipo, respondendo por mim, acho que a gente não tem um autor referente. Tem vários livros que são muito bons, vocês citaram vários deles que nos ajudam a nos entender. Mas além de livros, tipo, sabe, a gente poderia citar, sei lá, tem um Peopleware, né, que se é para a parte de gestão, né, tem um livro que chama Peopleware, que eu acho ele uma boa referência. Tem vários livros também quando a gente fala de produto, que ele fala um pouco de como você entender pessoas, né, então adicionaria isso, mas para a gente também se conhecer e saber como que a gente lida com pessoas, a Valéria tinha comentado, mas terapia é algo muito importante, né? Mentoria geralmente de carreira funciona muito bem, mas terapia também para você se entender, eu acho isso muito, muito legal, muito importante. Então, referência de maneira geral, também colocaria essa. Eu acho que vai bastante, é bem parecido com programação no sentido de que em tecnologia, quando você está para se esbarrar com um problema, você tem uma literatura, tipo, estou com um problema de gerir tempo do time, ou estou com um problema de relacionamento, comunicação não violenta, Radical Candor, tem vários livros, acho que para um caminho que você está, como o Bruno falou agora, eu estou querendo ir para um caminho que vai precisar escrever melhor, então você vai lá e pega uma documentação do Google de Technical Writing. Eu acho que da mesma forma que a gente faz com tecnologia, tem um universo de literaturas para a área de gestão também, que eu acho que é complicado você começar a ler muita coisa assim, porque às vezes você não consegue traçar um paralelo mais para a vida real, sabe, mais próximo. Eu sempre fui mais por esse caminho, assim. E tem uma referência muito boa, assim, não só de referência de pessoas que você também citou, e que é um dos meus autores favoritos, que é o Will Larson, que ele fez um livro sobre... É um nome muito bonito e super complicado, um quebra-cabeças elegantes, né? Uns sistemas de engenharia, de gerenciamento de engenharia. E é um handbook, para mim, eu estou sempre lendo de volta, e eu gosto muito desses formatos, assim, que todos esses, né, os PFs estão trazendo, que você vai passar por situações e momentos diferentes da sua carreira, tá aqui uma referência. Quando você estiver pensando sobre tamanho de organização, quando você estiver pensando em estratégia, em visão de organização, volta aqui para ler, porque você vai realmente entrando em vários caminhos e vai buscando várias e várias referências. Acho que para pessoas a gente até tem, não na área técnica, né, especificamente, mas a gente tem áreas do conhecimento que entendem muito bem sobre pessoas, né? Você tem a psicologia, que tem inúmeras formações. Então, eu acho que
todos os gerentes de pessoas que eu conheço acabaram em algum momento pensando, será que eu vou ter que fazer um MBA em psicologia, fazer alguma coisa, porque tem coisa que fica puxado, assim, mas é entender também que a gente está dentro de mercados multidisciplinares, em que a gente não é responsável por absolutamente todos os contextos e todos os escopos, né? Existem responsabilidades compartilhadas com recursos humanos, com people operations e finanças e tudo mais, que é o que forma uma organização, né? Então você nunca vai estar sozinho, a não ser que você seja CEO, né? Ou tocando o seu próprio negócio, que você realmente vai fazer tudo mesmo, né? Eu queria também deixar uma referência de livro que eu acho que serve tanto para quem vai para o lado mais técnico quanto de gestão de pessoas, e que eu tinha esquecido, mas foi bastante importante para mim também, que se chama Crucial Conversations, Conversas Cruciais. Esse livro, eu conheci ele através de um treinamento da própria empresa, né? A gente tem a Red Hat University, onde a gente tem vários treinamentos, e eu fiz o treinamento chamado Crucial Conversations lá, e o nome do livro completo é longo, Tools for Talking When Stakes Are High. Ferramentas para você conversar quando as barreiras são grandes e coisas assim. A ideia do livro é que você aprenda a ter conversas, reuniões, né, que sejam mais objetivas. Não importa se são reuniões do trabalho ou só conversa, sabe? Quando você tem uma oportunidade de estar num evento e encontrar o Elton, por exemplo, a Valéria, né, e você achar ferramentas verbais, linguísticas, para você aproveitar aquela conversa de uma forma objetiva, né? E até mesmo quando você está falando de estar dentro de uma organização, para você aproveitar uma reunião, e aí nessa parte é bem objetivo, tipo, como você tirar action items de uma reunião, como você tirar pontos de falha de uma reunião, para evitar aqueles encontros onde nada se resolve, nada se faz, e você perde 1-2 horas da sua vida. Então, isso foi muito útil também, né? Para você identificar oportunidades, né? Que a gente, às vezes, está incluído em eventos, em reuniões, em palestras, independente de onde for, e as oportunidades de você estar envolvido em alguma coisa que vai levar para um nível a mais na carreira, é a questão de você identificar e saber o que falar, né? Saber como ter um gancho para te levar para aquela conversa. Às vezes você tem o que é preciso, mas por falta de você capturar, você perde aquela oportunidade. Então esse livro é bem, bem bacana. Pô, muito e bom. Outra coisa que a Valéria comentou rápido, eu acho que vale a pena puxar de volta, além de livros e posts, tem muitas outras coisas interessantes, tipo podcasts, vídeo, canal do YouTube. Tem gente que não curte ler livro extenso, prefere pegar mais. Eu acho que tem podcasts bem interessantes, eu não tenho nenhum de cabeça aqui, mas eu acho que vale uma pesquisa, assim. Tem essas outras mídias também que ajudam bastante. Aí, assim, até comentando sobre essas outras mídias, é muita linha do o que você quer resolver agora, né? O que você está buscando. E aí também serve para soft skills, né? Porque acho que teve alguém comentando alguma coisa sobre soft skills aqui no chat do Getter, ou tinha alguma pergunta que acho que se considerou respondida, que é isso, como que eu desenvolvo soft skills? Tá, qual? Né? Acho que a gente vai nessa linha. O que você quer desenvolver? Porque aí você busca referências nisso. Por exemplo, tipo, aí a gente no Devs Cansados, por exemplo, eu sou host do Devs Cansados, a gente eventualmente traz alguns assuntos diversos, então é isso, qual assunto faz sentido? Então a gente ali tem alguns assuntos que podem ajudar, e a partir disso você busca, eu quero desenvolver mais, tipo, a parte de comunicação sobre produto, de escrita, não sei o quê. Tem muitos podcasts de produto que falam sobre outras coisas que você pode agregar, então é isso, tudo que você quiser, né, evoluir, buscar essa referência, ela vai funcionar em diferentes plataformas, é só você decidir qual, né, acho que genericamente é difícil a gente responder aqui. Perdi a chance de puxar o saco. Dizer, não, tem o Devs Cansados, que é o melhor podcast. Perdi a chance, foi mal, hein? Que nada, a gente só faz piada só da gente mesmo. Assim, a gente comentou bastante coisa já sobre na hora da decisão e tal, mas assim, ok. Decidido, né, o caminho, seja lá qual for, a gente precisa, assim, tipo, aí assim, tem um ponto aqui especificamente na nossa pauta que eu acho que é legal a gente tentar trazer, que é como manter-se atualizado quando se decidir para a parte mais técnica, como manter-se atualizado tecnicamente enquanto se dedica majoritariamente a tarefas mais conceituais de arquitetura
ou decisões técnicas, né? Então, assim, eu acho que o ponto é, né, tipo, como que você ainda se mantém referência para o time na parte técnica que eventualmente você já está já olhando para outros pontos do software, né? Então, isso aqui foram vocês mesmos que até deram sugestão. Eu não sei nem se eu entendi a pergunta. Então vamos lá. Como que a gente vai nessa linha? Eu não sei se para a Valéria isso faz sentido agora, porque eu acho que a gente tem um outro tópico para a Valéria também. Eu até tenho alguns pensamentos sobre isso, porque que eu acho que até junta com um outro pedaço da nossa pauta, que acho que os contextos diferentes, né? Em que em muitas empresas a gente acaba vestindo vários chapéus, até em algum momento em que isso consegue ser abstraído para uma posição. Então, o que tem sido a minha experiência até agora é que desde quando eu entrei, na verdade, eu percebi que assim não dá para ser a referência técnica de todos os times que você vai participar. E eu quero ter pessoas no meu time que sejam muito melhores do que eu sou, né? E um time também é isso, é a gente conseguir se fortalecer através do coletivo, né? Então eu abri mão muito rápido, assim, de falar, eu preciso de gente que consiga ser muito mais esperta que eu e que eu consiga entender o que ela está falando, para eu conseguir também desafiar essa pessoa, me desafiar e pensar como é que isso se conecta com o todo, né? Então, um pouco disso foi tentar estar mais perto, então eu continuo participando de sessões, toco muito dessas sessões com o time de revisões de arquitetura, de pensando sobre os nossos roadmaps, quais são as estratégias de desenvolvimento que a gente vai usar, porque também hoje no meu contexto não dá para não fazer, mas agora a gente já chega no momento em que eu não consigo mais ser essa referência técnica e criar essa coesão para o time, então nasce uma posição de principal e de staff para justamente ser essa referência técnica e conseguir unificar e trazer essa coesão. Eu gostei do que o Bruno falou desses arquétipos, assim, dos staff plus, né, como fala no mercado, que você vai precisar de pessoas diferentes em momentos diferentes de uma organização e entender aonde essa pessoa consegue se encaixar em momentos diferentes também é super importante. Por isso que eu sou uma super fã, assim, dessa carreira técnica, que também eu acho que, por ser muito recente, para muita gente não era nem de fato uma opção conseguir criar esse nível de impacto. Acho que poucas pessoas conseguem fazer isso bem sucedido, sabe? De ter uma pessoa, um ponto-chave para conseguir fazer isso bem, é muito difícil. Eu acho que realmente poucas organizações conseguem ter esse nível de impacto com uma pessoa só. Então, ter essas pessoas de extrema competência, né? Eu acho que tem uns termos que eu gosto muito, que é o subject expert matter, né? Um expert de um assunto em comum, um assunto importante, e essa pessoa está dentro do contexto, ela está dentro do sistema e ela consegue guiar essas decisões, consegue ajudar o time e criar o time para que novas pessoas consigam ser maturadas dentro desse conhecimento, né? E continuar esse impacto em escala mesmo, porque em algum momento também não dá para essa pessoa ser o bottleneck do time inteiro, então você precisa ter mais e mais pessoas pensando sobre isso, pensando sobre decisões e tomando diferentes níveis de accountability no meio do processo. Boa. Bruno, Elton, o que vocês têm? Eu acho que nessa linha, assim, eu vejo mais uma questão, assim, quanto mais longe do código eu estou, eu mais estou focado em questões de arquitetura e de decisões e de comunicação, e às vezes eu fico dias sem escrever código. Para dizer a verdade, eu acho que deve ter meses que eu não abro um pull request, né? Eu estou fazendo review de código de outros, mas eu tenho escrito pouquíssimo código porque o meu foco está mais em ajudar outros que estão escrevendo código a ir para o caminho certo e tomar decisões corretas. Então, o que eu sinto é que meio que automaticamente a minha produtividade como programador, ela vai ficando enferrujada, né? Porque aquela coisa de você saber as coisas ali na ponta do dedo, sabe? Você já ir e produzir rapidamente. Mas, por outro lado, eu vou ficando mais assertivo, porque eu vou tendo uma visão mais ampla daquilo que eu preciso fazer, né? Mas eu tenho esse receio de ficar atrasado, digamos assim, o famoso fear of missing out, de perder o hype do momento, de perder as tecnologias. Então, para suprir essa necessidade que é muito mais pessoal, eu procuro sempre estar envolvido em alguma coisa fora do meu ambiente de trabalho.
Então, hoje eu trabalho com uma stack, com um produto específico, e fora desse ambiente de trabalho, eu tenho a sorte da empresa que eu trabalho ser uma empresa que trabalha com open source e me dá um tempo livre toda semana para eu fazer essas atividades, né? E eu vou lá e trabalho com outras linguagens de programação que a empresa nem pensa em utilizar. Eu me envolvo em projetos para que eu consiga também desenvolver aquelas coisas que são mais do meu desejo, assim, pessoal em aprender e estar por dentro, né? Mas eu acho que é inevitável que a produtividade como programador acaba sendo um pouco afetada, né? Isso eu não sei se tem um jeito de balancear isso, porque a gente tem poucas horas no nosso dia e a energia também vai ficando um pouco difícil, né? Então, esse é um ponto que eu ainda não parei ainda para pensar nos impactos disso no futuro, mas a gente agora tem ferramentas também para ajudar a gente nisso, né? Pô, assim, acho que até tipo, esse ponto, né, de você se envolver em outras coisas, você arrumar mais trabalho, porque, tipo, você quer ter essa outra oportunidade, no fim das contas, é aquele... No meu caso, na verdade, é justamente o podcast, né? Como que me mantém ativo em alguma outra coisa, pô, beleza, vou produzir um tipo de conteúdo diferente, vou fazer outras coisas durante a pandemia, tipo, eu queria fazer um conteúdo muito diferente, eu fui fazer live de joguinho, e deu tudo certo, tinha tempo, né? Inclusive, né, na época da pandemia, né, que a gente tava mais fechado dentro de casa, tinha tempo pra isso tudo. Vou fazer alguma coisa também e vou aproveitar e vou compartilhar isso, pô, mas é bem essa a ideia. Elton, você tem alguma outra dica aí, né, do se manter? Cara, eu acho que sim, é impossível você ficar a par de tudo. Pega no meu caso, por exemplo, na nossa área que eu tô, são 7 times e 2 principals. A gente não vai conseguir ser expert em tudo. Então, a gente tem mapeado, tipo, tenho problema de Kafka, eu sei quem é a pessoa, as pessoas com quem eu vou conversar, problema de Kubernetes, e aí, como o Bruno falou, a gente tem a visão mais ampla, a gente consegue ligar os pontos, ligar as pessoas. Às vezes a gente mais serve como desbloquear as pessoas e, sabe, eu acho que é isso que a gente faz mais. O que eu tenho programado mais para me manter técnicas, tipo, eu vi uma possibilidade de resolver um problema, fiz uma prova de conceito, codei ela, fiz um exemplo, apresentei para o time, expliquei, meio que vendi a ideia, convenci, beleza, funciona. Agora a gente está criando um projeto ao redor desse conceito. Já tem 2 pessoas trabalhando comigo, elas vão assumir o projeto daqui para frente. Então eu vou fazer pair por um tempo, depois elas vão continuar e eu vou para o próximo problema, e vou acompanhar, é claro. Então, é isso que acontece bastante, assim. Então eu acabo mergulhando em algum problema e aí eu vou até o técnico, até o código e volto e vou vendo outras coisas. Isso que você falou, Fernando, também, gerar conteúdo também é uma forma de se manter atualizado. Eu gosto muito de escrever, então eu mantenho meu site há 20 anos. Eu contei, esse ano eu me assustei quando eu olhei, deu 20 anos já, e quase todo mês eu escrevo. Então eu tenho uma lista de coisas que Já li muito já coisa do seu site. Meu site já pode tirar uma carteira de motorista. Eu tenho uma lista de tópicos que eu quero aprender, então eu acabo aprendendo para escrever um post sobre aquilo, sabe? Então, tá na minha lista agora Dapper, várias outras coisas assim que eu tenho na listinha, então eu vou fazer um post sobre isso e aí eu coloco no GitHub. Então, eu tenho esse exercício que eu gosto de fazer para me manter atualizado. Pô, é muito legal. E aí, assim, tem algumas outras. Tem uma pergunta aqui do Cyberprova que perguntou, né? Tipo, são frequentes, às vezes, vocês passam mais de um dia sem escrever código. Mais de um dia é fácil. Tipo, eventualmente, semana, né? Tipo, dependendo da quantidade de outras coisas que você tá fazendo, né? Eu lembro quando eu tava deixando, né, a área de programação e indo mais pra área de gestão e esse tempo, pô, mas eu ainda preciso mexer lá. Até o momento você fala, não, tipo, meu código não tem mais responsabilidade de ir pro ar. Aí você se liberta completamente. Mas vocês ainda fazem, né? Ainda tem coisa para colocar, né? E tu começa a perceber que o código é só uma parte da solução do problema, né? Então, tem muito mais coisas ao redor do código do que os if else, as coisas que você faz lá. Esse desprendimento assim do código é essencial, sabe? Você tem que deixar de gostar do código que você escreve até certo ponto. Você tem que olhar para aquilo como uma coisa bem efêmera, assim, que você não vai se importar
Porque quando você está trabalhando muito com programação, você tem um certo carinho assim pelo código, que às vezes você fica até orgulhoso, você fala assim, não deleta esse módulo que eu escrevi, porque isso daí, ó, eu fiquei 2 dias fazendo, isso daí, depois de um tempo programando, é meio que assim, se alguém quadro, né? Se alguém deletar hoje todo o código que eu escrevi e o problema for resolvido, às vezes eu vou até agradecer, entendeu? Porque você acaba se desprendendo mesmo dessa questão do código e focar mais na solução do problema mesmo e acabar se baseando nas coisas que já existem, cada vez mais nas soluções que já são prontas e resolvem problema, elas passam a ter um grande valor assim para você colocar no seu leque de ferramentas, né? Pra você ter elas ali. Boa. Tem uma próxima pergunta aqui. A gente precisa. Nossa, a gente tá estourando o tempo e eu também desencanei aqui e o Gabriel não me chamou a atenção aqui no chat. Então eu vou botar a culpa no suporte aqui da live. mas assim, acho que pra gente fechar, porque ela casa um pouco com uma pergunta que a gente tem ali, que é. Tipo assim, na decisão, né? Acho que principais diferenças, né? Na decisão de seguir a carreira de gestão e a carreira técnica de diferentes empresas e mercados, e isso casa um pouco com a pergunta que tem ali, que é a diferença salarial entre quem prefere ficar na parte mais técnica e as pessoas que vão mais para a área de gestão. É grande, assim, é uma pergunta, né? Tipo, ele pergunta se é muito grande essa diferença salarial, e aí assim, eu queria, na verdade, que vocês dessem a percepção de vocês referente ao mercado, e também onde que vai essa grande diferença que tem aí nas nossas carreiras entre seguir a carreira de gestão e a carreira mais técnica. Por mais que a gente tenha falado isso, acho que a ideia agora é a gente consolidar para a gente dar um final para esse nosso papo aqui. Beleza? Então, Valéria, começa, se você tem, né, sobre esses 2 pontos principais, quais são as diferenças e se tem também uma diferença salarial sobre isso. Eu vou começar pela última, que talvez ela seja mais fácil. Eu acho que há um tempo atrás, se a gente for pensar justamente nesse mercado, antes dessa última revolução, vamos dizer, tinha esse teto, né? Acho que dificilmente um gerente ganhava menos do que um programador sênior, dentro das corporações, né, de multinacionais e tudo mais, até por conta dessa estrutura de grade salarial e tudo mais, tem várias limitações, assim, né, do quanto, né, o seu empregado não pode ganhar mais que seu chefe, basicamente, né, falando português, claro. Hoje em dia, assim, eu já cheguei a falar isso em muitas reuniões de trabalho, assim, de que ou a gente consegue trazer, essa estrutura salarial para dentro da organização, ou você tem que estar ciente de que sim, vão ter pessoas que vão estourar esse teto, ou a gente não vai ter, né. Então, eu acho que especialmente corporações que são muito rígidas, que não e aí eu não estou falando de startup, né, o exemplo mesmo da onde eu trabalho, que não é uma empresa de tecnologia, que a gente tem no Brasil um monte de estruturas, né, de regras da CLT, como você tem em outros países também, né, coisas que não fazem o mínimo sentido para mim, né. Mas que existem, e acho que elas definem um pouco disso. Hoje em dia, eu acho que a maioria das empresas tem conseguido fazer essas revoluções internamente, né, e ter suas próprias estruturas de salário e criar essas carreiras organizacionalmente. Então, é possível sim. Na minha percepção, acho que hoje em dia eu tenho pessoas no meu time que com certeza ganham mais que eu, e elas fazem um trabalho muito diferente do que eu faço mesmo dentro do time de engenharia. Agora, do ponto de vista, assim, de execução mesmo, assim, né, pensando no dia a dia, acho que tem algumas diferenças super gritantes, né, acho que no momento em que você, de fato, tem que gerenciar pessoas e cuidar de pessoas, e você é responsável por uma série de coisas ali dentro, isso aí já muda tudo, né, aí como o Elton falou, não é só o código, tipo, e aí não é só o código tanto para fazer o produto ser bem-sucedido, quanto para as pessoas que fazem esse produto estarem
estarem funcionando mesmo, né? Tendo Uhum. o seu trabalho sendo bem executado, se sentindo performático, se sentindo feliz no trabalho, tendo desafios, sendo ouvido. Eu acho que todo mundo que já teve uma experiência com com líderes muito bons sabem a diferença que isso faz na carreira de uma pessoa, né? Na vida dessa pessoa. Né? É só você comparar ter um chefe muito ruim, né? E ter uma Uhum. experiência muito ruim que vai te causar dano, né? Tem gente que sai de empresa com transtorno de estresse, com burnout, com trauma, né? De muitas vezes. Eu Uhum. já tive experiências muito horríveis com chefes, então se eu resumiria assim a pergunta do painel, né, se todo mundo Uhum. precisa, pelo amor de Deus, não, sabe? Que ninguém seja Uhum. obrigado a seguir esse caminho, se não é uma coisa que faz sentido para a pessoa, porque o custo é muito alto, né? Uma pessoa em que Uhum. você e eu consigo ver isso muito hoje. Eu falo assim, não é uma brincadeira, né, mas a gente vê uma geração das pessoas da minha idade, pessoas mais velhas da área de TI, que eu com 25 eu tinha tido 2 burnout, sabe. Isso não tem como ser normal, né, e a gente Uhum. acompanha o adoecimento das pessoas. Então, eu acho que se eu puder deixar uma coisa é que, assim, faça isso só se isso fizer sentido para você. Uhum. Tenha muito contexto sobre esse trabalho, porque realmente é difícil, todo trabalho é difícil, né, não tem nem Uhum. se fosse fácil não chamava trabalho. Então você tem que estar, para mim faz sentido estar alinhado com o seu propósito, sabe, porque eu acho que é onde a gente consegue de fato brilhar, consegue ser a gente mesmo, consegue ser autêntico, e consegue seguir Uhum. nosso caminho, fazer um trabalho bem feito. Então garantir também que você consegue oferecer isso para o seu time, acho que é super importante. E para mim Uhum. gestão é sobre isso, é conseguir balancear todas essas questões, todos os desejos, todas essas necessidades, identificar que nem sempre você consegue dizer sim ou não, né? Muitas vezes a gente não tem autonomia completa para tomar decisões, mas você pode ter uma relação vulnerável com as pessoas, você pode tomar decisões democraticamente, você também não pode não tomar essas decisões, você pode ser um líder que está ali na frente puxando, você pode ser um líder que se coloca da forma como faz sentido para você, em qual arquétipo você tiver desse caminho, né? Então, é muito de se descobrir, identificar o seu estilo, identificar os seus valores, o que é importante para você, e tentar seguir com base nisso, né? Montar essa relação de caráter com o time. Acho que para mim, independente da carreira de gestão ou técnica, né, a liderança é sobre isso. Então, se você Uhum. quer ser líder, você tem que estar disposto a estar nesse lugar, não se colocar nesse pedestal de que você sabe tudo, de que você tem a resposta para tudo, mas que você está ali para desafogar. Você está ali para desbloquear as pessoas, para facilitar, para que a pessoa não tenha que passar pelas coisas que você está passando. Você está resolvendo Uhum. para a pessoa poder fazer o trabalho dela sem problemas. E aí até, tipo, e aí qualquer ponto, né? Aí também como referência técnica, a gente usou esse termo lá atrás, né? Você ainda precisa também estar nesse ponto. Bruno, seu parecer sobre esse final e também sobre aquela questão que o pessoal ali tá incomodado com a questão salarial. Querem ter uma dúvida muito grande sobre isso. Sobre a diferença entre a parte de gestão e a liderança de gestão e técnica, eu não tenho muito a acrescentar, porque a minha experiência em gestão foi pequena, mas estando do outro lado, a única coisa que eu posso dizer é que a parte de gestão de pessoas, para mim, né, uma opinião pessoal, ela é muito mais difícil. Eu admiro muito os bons gerentes, né? Eu tenho a sorte de estar trabalhando atualmente com um gerente muito bom. E eu acho que para mim a parte mais importante é quando o gerente trata os indivíduos individualmente, né? Eu já tive experiência de gerentes que queria tratar todos como sendo iguais, né? E exigia o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de produtividade ao mesmo tempo. Então, se o gerente tem a capacidade de entender que você vai ter momentos da sua vida que você vai estar mais produtivo, você vai ter momentos que você vai estar menos, você vai ter projetos que você vai bem, você vai ter outros que você não vai tão bem. Então, essa parte mais humana, que para mim é super difícil profissionalmente lidar, eu admiro muito os gerentes que fazem. Então, acho que esse é o ponto principal, né? É ter essa sacada de tratar dessas humanidades, assim, de cada um do time separadamente, né? Agora, uma diferença que eu posso dizer de sair de sênior a 100% focado em código, em programação, e ir para uma posição mais de liderança técnica, que demora um pouco até para cair aquela chave,
é que a produtividade acaba não sendo o ponto-chave, né, a entrega de código, de tarefa, mas sim o impacto que isso causa no produto final. Né? Então, no começo, para mim, foi difícil aceitar que eu não estava entregando nada, daquela síndrome de impostor. Mas espera aí, eu não estou fazendo nada, eu não estou abrindo pull request faz tempo, sabe? Parece que eu não estou contribuindo, o que está acontecendo? E aí você acaba a olhar para o impacto que isso está causando, por exemplo, no produto final, num cliente, por exemplo, que envia ali uma mensagem dizendo que deu certo aquilo que estava enroscado há muito tempo, porque você conectou 5, 6 pessoas e resolveu o problema. Então, isso passa a ser a sua maior métrica, sabe? É realmente ver o impacto no final, independente do que foi usado tecnicamente para resolver aquilo, né? E na parte salarial também... Né? Exatamente. E na parte salarial, a minha perspectiva também é de empresa de fora, né? Porque eu moro em Portugal, também trabalhei um tempo no Brasil para a mesma empresa, e eu sei que o cenário brasileiro é muito diferente do que se vê fora, bastante mesmo. Assim. Completamente. Se você pegar pesquisa de salário local e pesquisa, por exemplo, de fora do Stack Overflow, você vai ver que a diferença é muito grande se você for comparar os cargos. Então, na minha experiência na empresa que eu estou, eu vejo que assim, o nível acima de sênior, ele está alinhado com o nível de manager. Então, geralmente, um principal vai ganhar a mesma coisa que um manager. E quando você vai subindo, aí você vai, por exemplo, para um staff engineer, dependendo de como a empresa organiza, né? O staff engineer, ele já vai estar ali perto do CTO, sabe? Dependendo do caso. Ele já vai estar alinhado com aquilo. E aí você tem um cargo ainda maior, no caso da Red Hat, que é o Distinguished Engineer, que está no nível de diretoria, que é um cara que está ganhando a mesma coisa que um vice-presidente, que um diretor. Tem também, no caso, o Staff in the Office of CTO, né? Que é um cargo que você é Staff Engineer, mas você você é o braço direito, né? Dentro daqueles arquétipos, né? Você é o braço direito de um CTO ou de um CEO, que seja. Mas você também está no nível ali de salário de diretoria. Então, isso varia muito de empresa, mas a minha percepção é que lá fora é muito mais fácil de você pular um nível na carreira técnica ganhando um salário de manager. No Brasil, infelizmente, eu ainda vejo que ainda tem isso que a Valéria estava comentando, né? Como que pode o chefe ganhar menos do que um subordinado, né? Então, isso acho que é uma coisa que naturalmente vai acabar mudando. Mas é isso. Aqui no PicPay já é assim, a gente tem as carreiras, elas se alinham, né? Então, depois de sênior, você vira ou tech manager, ou você vira staff, depois de staff você vira principal ou head, então vai subindo paralelo, assim. Então, teoricamente, os salários sobem juntos, assim. Então, eu acho que não é muito... eu trabalho junto com o tech manager, mas ele não é meu chefe, ele tem responsabilidade, como a Valéria falou, ele tem responsabilidades diferentes das que eu tenho. Os impactos são diferentes. Par, né? Meu par, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, não tem tanto... Lógico, meu head é meu chefe, porque ele está acima da carreira, mas eu acho que ele trabalha muito com... Mas depende muito de empresa para empresa, acho que empresa média para grande porte já está mudando para esse caminho, então tentar procurar empresas que estão com essa direcional, assim, de ter uma carreira, assim, uma trajetória de carreira que você possa entender o que é esperado em cada posição, o que é cobrado, o que você tem de responsabilidade. Acho que isso ajuda muito você a fazer planejamento de carreira. Boa. Bom, acho que a gente abordou quase tudo que a gente queria, mas a gente sabia que nossa pauta estava maior do que o nosso tempo, e a gente estourou nosso tempo. Mas eu já estava pensando em outras coisas aqui, ó, que se tivesse mais 2 horas, eu já ia plugar. Se a gente tivesse 2 horas, a gente ia precisar de 3. Então, porque ia ser desse jeito. E assim, tem algumas perguntas ainda aqui, tipo, o Leandro perguntou, como vocês lidam com a quantidade enorme de reuniões? Cara, reunião faz parte do trabalho, ponto. A quantidade enorme ok, cria técnicas para reduzir, vamos tentar, tipo, facilitar, mas assim, tem um monte de, inclusive, documentação sobre isso, mas a partir do momento que você, para qualquer linha, tipo, um sênior vai ter mais reunião, o staff vai ter reunião, o manager vai ter mais reuniões e mais, porque é a única maneira que nós temos de nos manter alinhados. Existem técnicas para reduzir isso, mas faz parte do trabalho. Bom, eu não sei se vocês vão conseguir,
Mas pro pessoal que tá no Getter e quem também de vocês aqui puderem entrar lá no After, a gente continuar essa conversa, continuar esse papo. Eu não sei o quanto eu consigo, mas também eu devo entrar lá um pouquinho pra gente contar mais causos, certo? Então daqui a pouquinho estamos lá, mas de novo, pessoal, muito obrigado pela participação, pelos insights. Espero que o pessoal que assistiu a gente tenha conseguido também ter uma ideia dos caminhos e tal. A gente não falou muita coisa para quem está começando agora a carreira, mas quem está na hora de tomar uma decisão talvez a gente tenha sido bastante assertivo. Valéria, um último recado, um último tchau. Na verdade, assim, você produz algum conteúdo? Onde o pessoal te acha para falar com você também? Eu confesso que não tenho produzido muita coisa, tô muito introspectiva e juntando um monte de bagunça no meu Notion, quem sabe uma hora eu consigo organizar um pouco, assim, do caos dos pensamentos e publicar, mas eu tô sempre no Twitter, talvez dá para chamar de conteúdo, né, mas eu tô sempre no Twitter, pode Opiniões. muitas opiniões, poucas, né? No Twitter não tá dando para compartilhar muita coisa. Tô também no LinkedIn, tenho um blog no também, e tô sempre na internet. Então, tô super disposta também a continuar essas conversas e acho que, assim, como palavra final, é pensar que tipo de problema que você gosta de resolver, e refletir sobre isso, assim, o que te dá vontade de trabalhar, e eu acho que pensar em carreira ao torno disso sempre ajuda. Boa. Bruno, onde o pessoal te acha? Bom, eu tô também no Twitter, acho que é a rede que eu mais estou ativo, tá aqui embaixo, aqui, Rocha C. Bruno. Além do Twitter, tem um canal no YouTube, que é o Code Show, que até então era meu canal pessoal, mas agora eu decidi transformar num canal colaborativo, então já estamos em 4 pessoas lá produzindo conteúdo focado em código, Python, Rust, Java e outras coisas assim. Então, o conteúdo que eu produzo vai estar no Code Show e para conversar e falar um monte de baboseira no Twitter. E além disso, eu faço treinamentos também lá na Linux Tips, né? Então tem lá os treinamentos de Python, logo vai ter mais coisas lá. É os locais que vocês me encontram. Isso aí, valeu. Boa. Elton, aonde? No Twitter, @emineto, no GitHub também, que estão alguns bugs que eu codo lá. E eu tenho um site pessoal, o eltonmineto.dev, que é onde eu gosto mais de escrever, então pelo menos 1 ou 2 vezes por mês tem algum post lá. Pode ser que algum seja útil, então eu escrevo mais para mim do que para os outros, mas acho que é os 2 lugares para me encontrar é Twitter e no meu site. Boa. Excelente. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos lá pro After, quem puder. Vamos trocar uma ideia um pouco mais a fundo, certo? Valeu, até mais.